Relativamente ao que é o Espiritismo, nós não podemos fugir da definição de Allan Kardec. Allan Kardec não foi o pai do Espiritismo, não inventou o Espiritismo. Ele foi o codificador. A doutrina dos Espíritos, ou a doutrina espírita, ou Espiritismo, que é a mesma coisa, veio ditada pelos Espíritos e foi trabalhada por Kardec. Portanto, é uma revelação divina e uma transpiração humana, de maneira de Allan Kardec. Então, Allan Kardec define o Espiritismo como sendo a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as relações existentes entre o mundo terreno e o mundo corporal. Nesse sentido, o Espiritismo é uma ciência de observação, observa, pesquisa os fatos espíritas, dessa observação retira uma filosofia de vida, mostra-nos várias coisas, que vamos já falar mais à frente, e filosofia de vida é essa que está assente na moral e na ética que Jesus de Nazaré nos deixou há 2000 anos. Portanto, podemos resumir-se como sendo uma doutrina filosófica de consequências morais. O que não é o Espiritismo? O Espiritismo não é bruxaria, não é magia, não é superstição, não é crendice, não é mais uma seita, não é mais uma religião, não é um negócio, não é nada disso. Não são. Espiritismo não é pessoas que têm um consultório que cobram por uma consulta. O centro espírita não pode cobrar dinheiro nem aceitar dinheiro das pessoas doentes que lá vão. Não é? Portanto, o único salário do trabalhador espírita é o salário da alegria pelo prazer de servir, de ser útil ao próximo, sem receber nada em troca, nem sequer um obrigado. Bem, para aqueles que vão chegando, hoje o José Lucas está respondendo perguntas de todos vocês, e eu fiz algumas perguntas a ele, justamente para dar essa noção, aquele que não é espírita, e que, já que a gente está com o objetivo de estudar a afirmativa vale a pena viver, né, diante de todas essas problemáticas que a humanidade está vivendo na atualidade, eu gostaria que você nos dissesse, Lucas, quais são os princípios básicos do Espiritismo? O Espiritismo, ou a doutrina espírita, portanto, conforme referi ao bocado, não sendo mais uma religião, mais uma seita, é uma ciência de observação, uma filosofia que tem uma componente moral. Ora, os princípios básicos são a existência de Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos dentro de determinadas condicionantes, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Nesse contexto, Allan Kardec codificou a doutrina espírita muito bem, uma estrutura muito sólida. E Deus, como provar a existência de Deus? Só conseguimos provar filosoficamente, né? Há uma passagem no Livro dos Espíritos que diz que como é que nós conhecemos a marca do relógio? Pela marca do relojoeiro. Então, quando nós vamos aí pelos campos, vemos aquelas flores silvestres, vemos a natureza, e então aí no Brasil os animais que são lindíssimos, né? Os papagaios e não só, aquela diversidade enorme, biodiversidade, nós questionamos, né? Onde está a causa, né, deste efeito tão belo, deste efeito inteligente. Então os espíritos responderam a Kardec que Deus, aquilo que nós convencionamos chamar Deus, ou que chamam Alá, energia cósmica, força criadora, não interessa. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E só filosoficamente é que chegamos lá. A comunicabilidade dos espíritos está comprovada cientificamente. Kardec comprovou e outros cientistas já a posterior, podemos falar nisso a seguir. A imortalidade do espírito também foi comprovada através da comunicabilidade. A reencarnação hoje está comprovada também cientificamente, vamos falar disso mais à frente. E o único ponto básico que falta confirmar é a pluralidade dos mundos habitados, que curiosamente até os astrónomos ateus
defendem que há vida noutros planetas, aliás. Seria um enorme desperdício de energia e de matéria, conforme dizia um célebre astrónomo, se só existisse este pontinho invisível quase que é a Terra, né? Então, os 5 pontos básicos: Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. São esses os pontos básicos onde está estruturada a doutrina espírita. Com uma condição, já agora só para encerrar, que Allan Kardec, ao pesquisar isso, deixou as portas abertas para que a ciência do futuro comprovasse ou não as assertivas espíritas. Ele disse: a ciência espírita marcha ao lado da ciência oficial da Terra, só estuda a matéria coagulada, a energia coagulada que é a matéria. A ciência espírita vai mais além, estuda as relações entre o mundo terreno e o mundo espiritual. E depois fica à espera que a ciência terrena venha e confirma ou não. Olha o bom senso de Allan Kardec. No dia em que a ciência terrena comprovar que um só ponto o espiritismo defende está errado, nós abandoná-lo-emos e vamos seguir a ciência terrena. Por isso ele era o bom senso encarnado. Até hoje, a ciência terrena não conseguiu desmentir um único princípio básico da doutrina espírita. Como nós precisamos afirmar, né, compreender na nossa consciência que vale a pena viver, existe alguma prova da imortalidade da alma? Se existe, quais são essas provas? Esse é o busilis da questão. É que até aparecer o espiritismo, acreditava-se na vida para além da morte. Não havia provas. O espiritismo veio matar a morte. Ao demonstrar que a vida continua para além da morte e ao voltarem as vozes daqueles que estão tão vivos como nós, através dos médiuns, o espiritismo matou a morte. Então, hoje já não é preciso acreditar na vida para além da morte. Às vezes perguntam-me assim: olha, tu acreditas na vida para além da morte? Eu não. Mas tu és espírito. Não, eu tenho a certeza. Mas como é que tu tens a certeza? Porque eu estudo, pesquiso, leio, pratico, né? Qualquer pessoa pode fazer isso, não é preciso ser muito inteligente, senão eu não teria conseguido, porque sou uma pessoa normal. Portanto, desde que as pessoas estudem, pesquisem a doutrina espírita, tentem pôr em prática, em qualquer parte do mundo vão chegar aos mesmos resultados. Agora, as provas da imortalidade da alma. Allan Kardec apresentou-as em 1857. Portanto, a partir de 1857. Todos os cientistas daquela época tentaram rebater e não conseguiram. Inclusive o nobre Sir William Crookes, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a mais conceituada em hoje a nível mundial. O pai da moderna antropologia criminal, César Lombroso, era um forte crítico do espiritismo, andava sempre nas revistas a combater o espiritismo, até que um dia uma médium, sem instrução, Eusápia Paladino, numa reunião mediúnica, conseguiu a materialização da mãe dele. E ele retratou-se num jornal italiano, Luce e Ombra, dizendo: esta mulher analfabeta conseguiu aquilo que nenhum cientista, nenhuma ciência conseguiu, foi trazer a minha mãe do mundo de além do túmulo. E eu agora acredito nas propostas espíritas. Mais tarde aparece Charles Richer, que nos traz a metapsíquica. Ele, digamos que era um espírito envergonhado. E só no fim, perto da morte, é que ele teria mandado uma carta a Ernesto Bolzano e também a César Lombroso, dizendo que afinal era verdade aquilo que o espiritismo dizia. Posteriormente aparece com Joseph Banks Rainer e Luísa Rainer, sua esposa, os pais da parapsicologia, nos anos 50, 60. Depois, há um fenómeno muito curioso, foi entre 1993 e 1998, no Nordeste de Inglaterra, na povoação de Skull, quatro pessoas reuniam-se, e elas não eram espíritas, eram um casal de médiuns e um casal que não eram médiuns, numa cave,
e onde produziram durante 5 anos fenómenos espirituais que foram investigados durante 2 anos por 3 cientistas da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Um deles foi, inclusive, a presidente da SPR, o professor David Fontana, que eu tive o privilégio de conhecer. Ele não era espírita, mas era um grande pesquisador da transcomunicação instrumental, comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrónicos. Então, resumindo, ainda hoje, e antes de entrar propriamente no resumo das provas, gostava só de dizer que tudo isto que nós estamos a dizer não são crenças, são factos. Qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, quer concorde ou discorde, pode pesquisá-los e encontrar. Pesquisem na internet SCO Report ou o relatório de SCO, que está, inclusive, disponível na internet e que foi feito e que está também depositado na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Mas, atualmente, que é uma coisa que pouca gente sabe, se pesquisarem na internet Universidade do Arizona, encontram cerca de 20 cientistas de topo mesmo, penso que nenhum deles é espírita, que estão com um projeto já bastante adiantado que se chama Soul Phone, isto é, telemóvel da alma. Eles estão a criar um celular, um telemóvel, um celular, no Brasil, para falar com o mundo espiritual. Tem uma fundação criada na Universidade do Arizona, pesquisa na internet, Soul Phone Foundation, Fundação do Celular da Alma. Então dizem eles, reparem, eles não são espíritas, dizem eles que o que está em causa não é se é possível, porque isso já eles sabem que é possível. O que está em causa é quando é que vai acontecer e como. Que coisa notável. Né? E então, resumindo, as provas da imortalidade da alma. Olha, temos as experiências de quase morte, aquelas pessoas que são dadas como clinicamente mortas e que voltam, são ressuscitadas depois, às vezes 20 minutos depois, o que a ciência não consegue compreender, porque nós temos falta de oxigenação, né, ao fim de 3, 4 minutos, o cérebro, que às vezes é irreparável, ou quase sempre. E as experiências de quase morte são uma das provas da imortalidade do espírito, da independência do espírito em relação ao corpo. As visões no leito de morte são outra das provas da imortalidade do espírito. As experiências fora do corpo, o desdobramento astral consciente, é outra das provas da imortalidade do espírito. A transcomunicação mediúnica, isto é, a comunicação dos espíritos através dos médiuns, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, centenas de médiuns no mundo inteiro e então no Brasil, é uma coisa impressionante. Temos a transcomunicação instrumental, isto é, a comunicação com o mundo espiritual através de aparelhos eletrónicos, que ainda está a dar os seus primeiros passos, é muito recente, apareceu aproximadamente nos anos 60. E temos os casos sugestivos de reencarnação, que demonstram, sem qualquer margem para dúvidas, a imortalidade do espírito. Por exemplo, as crianças que se lembram de vidas passadas, os meninos prodígio, as comunicações mediúnicas em que os espíritos dizem através dos médiuns: eu vou nascer naquela família daqui a 1 ano ou 2 com aquela deficiência, aquela marca e aquilo acontece, e as regressões de memória, que demonstram a imortalidade e a reencarnação, que já vivemos noutros tempos, que se fazem hoje em dia nos laboratórios de psiquiatria e psicologia, um pouco todo o mundo. Portanto, em essência, são essas as provas da imortalidade. Ora, hoje em dia, qualquer pessoa que pesquise com seriedade encontra estes factos. A vida continua. A morte não existe. Quem falar em morte está desatualizado. Quem falar em materialismo está desatualizado. A física quântica veio matar o materialismo. Não existe matéria. Existe energia. Nós vivemos num mundo de energia coagulada. É como se o nosso corpo, fazendo uma comparação, fosse o cubo de gelo e o corpo espiritual fosse o vapor de água. Existem, são moléculas de H2O só com a distância intermolecular mais juntinha ou mais separada, em níveis existenciais vibratórios diferentes. Maravilha. E é isso que a doutrina espírita nos traz, a certeza da imortalidade. Vale a pena viver, a vida continua, e o suicídio é, de facto, uma ilusão, uma tola ilusão, que nos faz sofrer bastante e perder bastante tempo.
nós tivemos aqui essa semana, na nossa cidade, 2 suicídios. Um jovem de 19 anos e outro de 33 anos. E isso no espaço de menos de uma semana, por volta de 5 dias de um suicídio para o outro. Bastante preocupante, né? E aqui o Adelmo, ele fez até uma pergunta, Adelmo Alves, assim: boa noite, amigos do Ideal Espírita. José Lucas, que consequências as ideias materialistas traz para a sociedade e aqueles que propagam essa ideia, que consequências espirituais terão? Allan Kardec era um gênio, sem dúvida. Em 1857, 163 anos, Allan Kardec refere no Livro dos Médiuns precisamente isso. Não tentem fazer dos outros espíritas, tentem fazer dos outros espiritualistas, porque a grande maioria das pessoas não sabem que a vida continua. Não é uma questão de crença. Como Joana de Ângeles, aquele espírito guia do Divaldo Pereira Franco, refere, há 2 tipos de pessoas. Há as pessoas que estão em estado de sono, que ainda não despertaram para a espiritualidade. Comem, dormem, trabalham, divertem-se, reproduzem-se. Comem, dormem, trabalham, divertem-se, reproduzem-se. E há aquelas pessoas que já despertaram, que almejam algo mais para além da vida na matéria, que precisam de uma realização interior na espiritualidade. Então, a grande maioria das pessoas que se dizem materialistas, ateus, agnósticos, não é por mal, eles não sabem. Nós, se estivéssemos no lugar deles, faríamos o mesmo. Daí a grande necessidade e a grande urgência que todos nós espíritas temos de divulgar a doutrina espírita de todas as maneiras e feitios. Olha, uma boa maneira de divulgar o espiritismo, sabes qual é, Luís Antônio? É o que eu faço agora. Quando chega àquela altura de dar uma prenda no Natal, alguém, um familiar, um amigo, quando um amigo faz anos, um aniversário, né? O nível, como vocês dizem aí, eu só ofereço livros espíritas. Se a pessoa não é espírita, se não gostar, olha, o problema é dele. Se deitar fora, o problema é dele. Agora, uma coisa é certa, não vai haver ninguém no planeta Terra, quando eu desencarnar, quando chegar ao lado lá, que me vai dizer assim: olha, Lucas, tu eras espírita, eu não sabia. Tu podias me ter ajudado e eu não. Oferecer jornais espíritas, deixá-los nos consultórios, nos autocarros, nos ônibus, nos locais públicos, sei lá, tanta maneira de divulgar o espiritismo. Olha, por exemplo, agora na internet, né? Como estamos aqui a fazer. Eu penso que esse é o maior desafio, não é criticar os nossos irmãos que são materialistas, porque eles não sabem. Luís António, nós vemos que o mundo está pejado de corrupção. Né? Alguém acredita que os nossos irmãos políticos no Brasil, em Portugal, que são tão corruptos como aí no Brasil e em todo o mundo, infelizmente, mas alguém acredita que se eles soubessem que a vida continua, se eles soubessem que vão reencarnar, se eles soubessem que vão ter de arcar com as consequências dos seus atos ignóbeis, eles fariam isso? Só se fossem muito estúpidos. Eles fazem isso porque eles acham que só há uma vida e quando morrer acaba tudo. Então pensam egoisticamente, é tudo para mim e para os meus. Né? Então, eles, quem não sabe, de certo modo, tem uma atenuante, embora seja responsável, tem um livre-arbítrio. Nós que somos espíritas não temos essa atenuante, porque nós temos esse conhecimento. Então, é muito importante levar essa mensagem espírita para o espectro cibernético, no YouTube, no Facebook, na rádio, na televisão, nos jornais, para que 2 para amanhã as pessoas não possam dizer: eu não sabia. Não, tinha lá o jornal que leste. Não no sentido de criticar, de denegrir o outro, mas sim no sentido de ajudar o outro. Né? E por isso é que nós gostamos muito de apresentar as provas da imortalidade da alma. Isto não são crenças nossas, são factos. E quem quiser, pesquisa. Não? E vai encontrar os mesmos resultados.
Já tem um bocado de perguntas aqui, e tem uma aqui bem interessante. O que falar a uma mãe que tem um filho que se suicidou? Como consolar? Falar à mamãe, dizer, pois, a primeira coisa é dizer-lhe que foi um equívoco. Ele não fez isso por mal. Eu tenho muito respeito pelos suicidas, porque só faz isso quem está numa grande dor. E muitas vezes as pessoas não se querem matar a dor que têm. E acaba por correr mal. Só se suicida quem pensa que vai acabar tudo com o fenómeno da morte do corpo de carne, por desconhecimento. E nós temos de desculpar as pessoas que fazem isso, porque se estivéssemos no lugar deles, faríamos certamente o mesmo. Então, o que dizer a uma mãe? Dizer-lhe que a vida continua. O filho não está morto e que o filho não está perdido. E que o amor de Deus é incomensurável. Como pode ajudar o filho? Lembrar-se sempre dos momentos bons, quando ele brincava, dos churrascos, do churrasquinho, dos momentos agradáveis. Nunca lembrar o fenómeno da morte, do cemitério, não. Enviar pensamentos de ânimo. Principalmente, orar diariamente, pedindo ajuda a Jesus, aos bons espíritos, para que o auxiliem onde ele estiver no mundo espiritual. Enviar ondas mentais de ânimo, de alegria para ele. Meu filho, onde estiveres, ânimo, confia em Deus, tudo passa. E não temos o direito de criticar nenhum suicida, até porque nós não estamos dentro das leis de Deus. E cada caso é um caso e o grau de responsabilidade é diretamente proporcional ao grau de lucidez. E há muitos entretantos, muitos pormenores que nos escapam. E há muitos suicidas que têm muito pouca responsabilidade ou quase nenhuma, e só Deus sabe. Daí que a doutrina espírita é uma doutrina de consequências morais, como dizia Kardec, doutrina filosófica de consequências morais. Portanto, qual é o objetivo? O objetivo não é levar as pessoas a acreditar na vida para além da morte, só. Não é levar as pessoas a terem consciência de que a reencarnação é uma realidade e que vão colher amanhã o que semearem hoje. Mas as pessoas, ao terem conhecimento disso, há uma consequência moral. Espera aí, se eu agora estou no governo, se eu sei que a vida continua, que eu vou reencarnar, eu não vou roubar o povo. Porque senão, amanhã, eu vou reencarnar na penúria, não por castigo, mas para aprender a valorizar o que eu desperdicei. Isto sem qualquer tipo de críticas aos nossos irmãos governantes, porque são merecedores das nossas mais generosas e profundas preces, porque têm, de facto, um pesado cargo em cima que eu, sinceramente, não queria ter. O que dizer a uma mãe cujo filho se suicidou é que tenha esperança, que confie em Deus e que ore, e que nunca desanime. Eu gostava, Luís António, de partilhar aqui um caso do José, o suicida. Posso ler? É muito rápido. Foi um caso que nos foi ditado por um espírito que assina com o pseudónimo Poeta Alegre. E ele faz o seguinte: ele vai buscar uma questão nesses livros que tu falaste, histórias que os espíritos contaram. Ele vai buscar casos de pessoas que estão no mundo espiritual e depois transmite sob a forma de quadras engraçadas, quadras populares, e onde deixa profundos ensinamentos morais. Então ele diz assim: suicídio é loucura de quem perdeu a fé. Foi o que aconteceu com o meu vizinho José. Andava ele na terra, lavrando-a para a colheita, quando de repente sentiu-se pior da maleita, a doença. Carregava problema grave no coração. Mesmo avisado pelo médico, ele não tinha paração, quer dizer, não parava. De tanto trabalhar sem o médico ouvir, piorou da doença e ficou a dormir. Aí teve um ataque. Ainda não morreu, foi logo socorrido. Mas na sua ideia, mais valia ter morrido. Ficou acamado. Acamado, mês após mês, entrou em revolta ao ver um amigo
com a sua esposa à volta. Quer dizer, ele ficou acamado e um amigo da onça roubou-lhe a mulher. Que vergonha ser cornudo sem me poder defender. Não suporto tal humilhação. Vou, mas é morrer. Ele, ao ver-se naquela situação, decidiu matar-se. E foi assim, com falta de fé, que com veneno desencarnou José. Em grande aflição, depois de muito penar, encontrou ser bondoso que o convidou a orar. Isto é, no mundo espiritual, passado algum tempo, ele encontrou o seu anjo da guarda, o seu guia espiritual. Apaziguado um pouco, percebeu o erro efetuado, pois estava previsto morrer em breve infartado. Quer dizer, se ele tivesse aguentado, ele iria ter um infarto e ia desencarnar bem, naturalmente, precipitou-se. Quando soube da história do José, o suicida, pedi licença para divulgar a mesma na nossa vida, na vossa vida. Um pouco recuperado, pediu para vos informar que não há erro pior do que alguém se matar. Termino aqui a minha missão ao deixar-vos esta triste lição. Doa o que doer, custe o que custar, nunca desanimes na vida. Deus sempre vai amparar. Porto Alegre, Caldas da Rainha, 31 de janeiro de 2017. Um amigo meu teve um filho que se suicidou. Foi bem interessante o depoimento dele. Ele disse que, porque o filho era bem sucedido, era uma pessoa de esporte, medalhado, campeão, e ele sempre se perguntou assim, o que é que tinha passado na cabeça do filho para ter cometido isso? E ele disse que depois de muitos anos do filho ter cometido suicídio, ele olhando para uma foto muito grande que ele tinha do filho, ele disse que percebeu que naquela imagem ele era uma pessoa triste. Na foto é que ele, depois de tanto tempo, foi que ele veio perceber a tristeza do filho. Então, convém, né, imagine uma mãe agora que vive uma experiência tão árdua e difícil como o suicídio de um filho, mas que ela possa entender que ela pode ajudar, porque se ele cometeu um suicídio, ele estava triste. Né? E cabe a ela ainda agora socorrê-lo. Né? Se ela se entristecer e agora aumentar ainda, porque ele continua triste, não é pelo fato dele ter se suicidado que a tristeza dele mudou, né? Ele aí agrava ainda mais a situação dele, porque vem o arrependimento e cabe à mãe agora o equilíbrio, o envolvimento no bem e fazer o bem agora em homenagem a ele, por ele, para que possa socorrê-lo e ajudá-lo, né? Mas a gente está aqui com muitas perguntas. Sim. Com muitas perguntas. E tem uma Cíntia que perguntou o seguinte: é preciso ser feliz para essa afirmação que vale a pena viver? Boa pergunta, viu? Se é preciso ser feliz, não necessariamente, porque a felicidade não, na Terra não é muito ténue, é muito fugidia. Os espíritos dizem que a felicidade plena não é possível na Terra, porque o planeta Terra é um planeta inferior. É um planeta muito inferior, muito mais do que o que nós pensamos. É um planeta onde há fome, onde há guerra, onde há gente escrava cada vez mais, onde há muito egoísmo, muito orgulho, muito sofrimento, derivado precisamente do egoísmo. Então, os momentos de felicidade são muito pequenos na Terra. Nós temos momentos de felicidade. Agora, se é preciso ser feliz para acreditar que vale a pena viver, ajuda, mas não necessariamente. Eu penso que é preciso entender a vida. Saber que a vida continua, saber que a vida tem um propósito, saber que a reencarnação é uma realidade baseada em factos, saber que existe uma lei de causa e efeito, que eu não estou aqui por acaso, não sofro por acaso, o meu vizinho não sofre mais ou menos, o meu é mais feliz ou menos feliz por acaso, e que tudo passa, como dizia Francisco Cândido Xavier, tudo passa. E isso é uma grande verdade. Uma das grandes ilusões, no meu ponto de vista, falo o que falo,
é que nós todos estamos a ser enganados diariamente pelos órgãos de comunicação social, pelos médias, né? Porque as pessoas tentam forçar a felicidade, querem que sejamos felizes à força. Não é possível. Os espíritos disseram isso a Kardec: na Terra não é possível. Podes ter momentos de felicidade. Quando nasce um filho, quando há uma festa feliz, quando se faz o bem, quando se é útil ao próximo, a gente sente uma felicidade interior. Mas como é que é possível ser feliz 100% num planeta onde há gente escrava? Na Líbia, e não só. Em Portugal, há trabalhadores escravos, é uma coisa horrível. Um país do primeiro mundo, supostamente. Onde há guerras na Líbia, na Síria, no Iêmen, no Moçambique, em tudo lá. Onde há fome, onde 42% da alimentação produzida no Ocidente vai para o lixo todos os dias. E milhares de pessoas morrem à fome. Como é que podemos ser felizes? Só se não tivermos... claro, também não vamos deprimir por causa disso. Então, temos de... penso que o mais importante para sentir que vale a pena viver é ter uma estrutura. Saber, não, tenho aqui os alicerces. Qual é o objetivo da vida? O objetivo da vida é servir o próximo. É ser útil à sociedade, é evoluir intelectual e moralmente. Tem que seja um bocadinho. E com a certeza da imortalidade, eu vou aguentar a dor, vou aguentar a alegria, vou aguentar a dificuldade, vou aguentar, porque nós não estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Mesmo que estejamos sozinhos interiormente, rodeados de gente, não estamos. Temos o nosso guia espiritual. Temos os amigos espirituais que nos amparam, que nos ajudam. É muito importante isso. O Luís António, ao bocado, tocou num assunto que é fundamental, temos de estar muito atentos. Que a grande maioria das pessoas que sofrem de depressão ou que com tendências suicidas são pessoas extremamente alegres. Vocês estão a ver a sorrir e pensam assim: olha, José Lucas é uma pessoa muito equilibrada. Eu posso não ser. Amanhã posso ter uma ideia suicida. Posso baixar o padrão vibratório, posso reagir mal a um despedimento, a uma perda de um familiar, qualquer coisa. Então, se nós tivermos a nossa fé baseada em factos, a verdadeira fé é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. É verdade. Uma fé baseada em factos, não é uma fé cega. Há tempos tive a oportunidade de entrevistar um físico russo que vocês podem encontrar na internet, o Dr. Konstantin Korotkov, tudo com capa. Ele tem um site no Facebook, tem um site também na internet. Ele não é espírita. Curiosamente, ele faz parte daquela equipa de 20 e tal cientistas que estão a tentar contactar com alguém com um celular soul phone. Dr. Konstantin Korotkov. Ele esteve em Portugal e eu fiz-lhe uma entrevista para o Jornal do Espiritismo, para o Jornal das Caldas. E ele disse que ele constrói uns equipamentos para medir a aura, o campo energético do ser humano, para a reenergização do ser humano, e ele diz que conseguiu comprovar com médiuns xamãs na Sibéria, com os seus sofisticados equipamentos computarizados, que a vida continua para além da morte. E eu perguntei-lhe: você por acaso já leu o livro dos médiuns de Allan Kardec? Ele disse: sim. Eu li toda a obra do Sr. Kardec e posso dizer que consegui provar cientificamente que ele está correto. Olha que coisa notável, em pleno século XX. Pesquisem Konstantin Korotkov, tudo com capa. É uma pessoa muito simples, muito afável, podem interagir com ele certamente responde. Então, vale a pena viver. Dói. Nós queremos pedir às pessoas para que deem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, porque é preciso que a gente diga isso, né? Olha, eu concordo com esse tipo de programação, eu quero isso. Existe um algoritmo no YouTube que faz uma leitura disso, quantas pessoas entram naquilo que está sendo exibido,
se elas interagem, se elas curtem, né, se elas dizem que estão gostando, e ele faz essa leitura e manda para mais pessoas quando uma programação está sendo aceita pelo público. Então, nós, espíritas, precisamos nos inscrever nos canais espíritas, nós precisamos assistir a programação espírita, dizer que gostamos, porque isso tudo é dizendo a essa sociedade. Se nós queremos propagar esse ideal, esse tipo de matéria, nós precisamos dizer que estamos concordando com elas. Então, dá uma curtida aí, avisa as pessoas, participa, se inscreve nos canais espíritas, se inscreve no nosso canal. Nós temos aqui uma pergunta de Goiânia, e é de Daniel Rosa. E ele diz assim: quem tinha uma tendência de desamor a si mesmo, sem estímulo maior para viver, com a onda da pandemia, está havendo uma efervescência do amor por sua vida. Sim. Nos momentos mais difíceis, os espíritas têm muito mais trabalho. Precisam de ter muito mais trabalho. Para que as pessoas não desanimem. Como dizia Divaldo Pereira Franco, famoso médium baiano, há pouco tempo, numa das suas intervenções, nestes momentos difíceis que estamos a passar na Terra, precisamos ser a mãe uns dos outros. Nenhum de nós sabe se amanhã estamos sem emprego, estamos sem comida. Pessoas de classe média, média alta, de um momento para o outro, em Portugal, advogados tinham uma boa vida, de repente, em 3 meses, ficaram sem dinheiro para comer. E então, isto é um convite à fraternidade, um convite ao humanismo, um convite à solidariedade. Ao fim e ao cabo, aquilo que os espíritos disseram a Kardec, um convite à caridade. A caridade não é dar esmola. A caridade começa em nós, em primeiro lugar, temos de ser caridosos connosco para poder ser com os outros. A caridade da má língua, a caridade do mau pensamento, a caridade de aceitar o outro como ele é, a caridade de entender que o outro tem direito de errar, se ele quiser insistir, bater com a cabeça na parede, a gente espera que ele volte, e a caridade material também. Nestes momentos difíceis, precisamos de infundir esperança às pessoas, demonstrar-lhes, falar-lhes da vida para além da morte, falar-lhes dos casos. Por isso é que editamos aquele livro, Factos Espíritas. São factos. Aquilo não fala de espiritismo, conta casos reais que estão pesquisados. Qualquer pessoa de qualquer crença religiosa ou sem crença religiosa, ao ler aquilo, vai se identificar. Há milhares e milhares de casos desses, com Francisco Canto Xavier, então, uma coisa incrível. Divaldo Franco, José Raul Teixeira e outros médiuns, um pouco de todo o mundo. É muito importante. Esse é um trabalho que nós espíritas temos de fazer. É dizer às pessoas, não se mate, a vida continua, não perca a esperança. Amanhã ou outro dia. Como aconteceu naquela história que eu contei, né? O senhor perdeu a esperança e estava previsto na semana seguinte ele desencarnar. Quem sabe, de repente, aparece um trabalho. Mas isto está muito mal. Vamos confiar em Deus. Eu costumo dizer uma coisa. Este espírito, poeta alegre, numa altura estava triste, porque todos nós temos momentos de tristeza. E ele dizia-me assim, tu não tens vergonha de estar triste? Já viste como é que está o mundo? Já viu como é que está o mundo? E ele dizia, tu estás a ser ingrato, porque Deus mandou-te para a Terra no momento mais difícil da Terra. E vocês estão na Terra, encarnados, um dia, quando estiverem cá, vão poder dizer com vaidade, assim, na brincadeira, eu estava na Terra no momento mais difícil, foi em mim que Deus acreditou. Olha que coisa notável. Ver o ponto de vista difícil pelo lado mais positivo. E se nós virmos que Deus, há uma premissa que é muito importante dizer às pessoas. Deus não nos dá uma carga superior às nossas forças, senão ele seria um crápula. Né? Luís António, se tiver 2 filhos, vai tentar, pelo menos, dar as mesmas oportunidades aos 2, para que amanhã um não diga, olha, tu deste mais oportunidade ao mano do que a mim, né?
Então, se nós que somos seres inferiores fazemos isso, Deus, nosso Pai, não fará muito, pelo menos o mesmo? Então, quando alguma vez pensarmos, eu não aguento mais, não há saída, é a altura de parar. Adie uma semana o suicídio. Adie. Durante uma semana, fale com alguém que o entenda, um amigo, um confidente, peça ajuda num centro espírita, numa reunião de atendimento, liga para o CVV, ou o SOS Suicídio, qualquer coisa, peça ajuda. Peça ajuda a um médico, a um psicólogo, se puder. Porque a depressão não é frescura, como vocês dizem, não. É normal. Hoje em dia, toda a gente tem depressão. Hoje em dia, o vosso Presidente da República, o meu, qualquer um, tem o seu psiquiatra, tem o seu psicólogo. É chique ter psiquiatra e psicólogo. Antigamente, o psiquiatra era para os malucos. Hoje é ao contrário. Hoje só não vai ao psiquiatra quem é maluco. Os normais vão. Verdade. Nós temos uma pergunta aqui de Giovânia Ribeiro. E ela diz o seguinte: como seria a evolução sem a reencarnação? Não seria possível. Seria um contrassenso viver. Só a reencarnação consegue explicar o porquê da vida, a lógica da vida e a bondade divina. Se não houvesse a reencarnação, só houvesse uma vida, Deus seria o maior crápula e o maior sádico do mundo. Porque, quer dizer, nós agora vivemos, vocês aí no Brasil, têm ar-condicionado, têm coisas boas, estas tecnologias. Então, e aqueles que viveram na pré-história? Viviam no meio das cavernas? Né? Como comparar as coisas? E os que vão viver melhor do que nós daqui a 100, 200 anos? Só a reencarnação consegue dar uma lógica. Como? Travou um pouquinho aí não deu para entender. Sim. Só a reencarnação consegue dar uma lógica à vida. Sem a reencarnação, a vida não tem lógica. Por isso é que a maior parte das religiões tradicionais, atualmente, são uma fábrica de ateus. Porque os jovens, a grande maioria daqueles que reencarnaram depois de 1980, estão a desabrochar a mediunidade, o sexto sentido, percepção extrasensorial, como queiram chamar. E elas precisam de respostas lógicas. Se eu for perguntar, se alguém me perguntar, olha, porque é que o meu vizinho do lado aos 30 anos tem o cancro e o do lado esquerdo tem 90 anos e não tem cancro nenhum? Que é a vontade de Deus, essa pessoa não quer saber de Deus por nada. Esse Deus não presta. Mas se nós lhe explicarmos a lei de causa e efeito, a reencarnação, ela vai entender que existe uma lógica, uma pedagogia divina baseada no incomensurável amor que alimenta o universo. É muito importante. É tanto que os espíritos, eles deixam a necessidade de reencarnar quando não mais erram, né? E se nós ainda estamos errando, precisamos retornar para corrigir, né? Então, a reencarnação é essa oportunidade, né? E depois de deixarmos de reencarnar na Terra, vamos reencarnar noutros planetas mais evoluídos, nos mundos da regeneração, depois nos mundos felizes, depois nos celestiais ou divinos. Temos um trabalho grande para fazer. Mas isso é que vale a pena. Imagina que a vida é como uma viagem de comboio, de trem, né? A gente entra numa estação e sai noutra, mas a vida continua. Depois entra naquela estação e sai noutra. Portanto, cada reencarnação é como se fosse um ato de uma peça de teatro. Uma peça de teatro tem 3 atos. No primeiro ato eu vou vestido de mulher. Depois há o intervalo, eu vou para o camarim, que é quando nós estamos no mundo espiritual. Aí eu visto as vestes de um soldado. No segundo ato eu venho como um soldado. E depois volto para o camarim, para o intervalo, espaço entre vidas. Depois reencarno novamente como um pescador. Então, a vida é só uma. Tem vários atos em que nós vamos desempenhando vários papéis até atingirmos o estado de espírito puro. Aí já não temos mais necessidade de reencarnar, a não ser que seja em missão. Luciana Almeida, ela faz uma pergunta, é o seguinte:
Porque nem sempre conseguimos lembrar dos fatos ocorridos durante a experiência de pós-morte? Essa é uma boa pergunta. São muito poucos os casos das pessoas que têm experiência de quase morte, são muito poucos os casos das pessoas que não se lembram. A grande maioria, mas uma grande maioria mesmo, lembram-se desses casos. Não tenho percentagens, mas arriscaria que talvez 30% não se lembrem e 70% lembram-se. Há, inclusive, muitos pesquisadores, muitos cientistas estrangeiros, um pouco todo mundo, têm pesquisado as experiências de quase morte. Aí no Brasil temos um psiquiatra simplesmente notável a nível mundial brasileiro, o Dr. Alexander Moreira Almeida, que tem feito um trabalho notável de ligação entre a espiritualidade e a ciência, divulgando a mediunidade também. E, sinceramente, não sei responder porque é que algumas pessoas não se lembram. Deve haver alguma razão para isso. Mas a razão pelas quais as outras se lembram é muito importante. É porque a ciência diz, não, é impossível. Você não podia ter visto isto, ouvido aquilo, etc. Para os mais interessados, eu recomendava um livro que se chama A Vida para Além da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., livro muito antigo, da década de 60 ou 70, salvo erro, que tem já best-seller, milhares ou milhões de livros vendidos. E o Dr. Raymond Moody Jr., curiosamente, começou-se a interessar pela vida para além da morte por causa disso. E ainda hoje ele tem um site, tem uma fundação também na internet, onde pesquisa os fenómenos da imortalidade. E ele próprio diz, como médico, como cientista, como pesquisador, que a vida continua. Olha que coisa notável. A ciência, à volta, nos dias atuais, comprovando as teses que os espíritos transmitiram e que Allan Kardec compilou, demonstrando que são verdadeiros. Nós queremos avisar que, a partir de terça-feira, no mês de julho e agosto, nós vamos dar início a um projeto espírita, que é um projeto cultural de arte espírita virtual. E aí, todas as terças dos meses agosto e setembro, melhor dizendo, julho e agosto, nós iremos entrevistar um artista. E aí, músicos, né? Nós vamos começar no dia 7 agora, com Douglas, lá do Paraná, que é músico da banda Alma Sonora. Então, a gente vai conversar, ele vai cantar, vai falar sobre o que é essa importância dessa arte. A gente precisa entender e valorizar o que é essa arte, né? Então, depois nós teremos um palestrante, Jorge Elahá, de Rondônia, que aí também vai abordar essa questão da arte, né? O Elton Gondim, de São Paulo, a Tony Dandel, de Minas Gerais, já esteve aqui também no Campo do Brito Espírita, ela que é uma atriz de um grupo de teatro, Tcherena Brasil, Jô Benevides, Rosália Romão, Paulo Mourinha, todos esses vão estar aqui batendo um papo conosco, comigo e com Sandra. Uma terça sou eu, outra terça é Sandra, para a gente apresentar esses artistas do Brasil a esse público espírita, né, para a gente poder, e também não espírita, para conhecer um pouco sobre a vida dele, sobre essa arte, né? A gente vai também entrevistar aqui, na quarta-feira, esqueci o nome dele agora, o Merlânio Maia, né, quem já esteve aqui também no Campo do Brito Espírita, que é um repentista, que é um cordelista, que é um poeta maravilhoso. Já esteve em Portugal também. Pela mão do Chico Leite. Um evento lá no Rio de Janeiro, um evento que ele fez uma apresentação lá com o Divaldo Franco, na Federação
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi uma coisa linda. Então, a gente vai poder bater esse papo com ele, com essas pessoas todas, assim como nós estamos estudando hoje com o Lucas, que gentilmente, que fraterna, é uma pessoa do bem, e que, como é importante a gente estar ocupando esse nosso tempo como uma coisa saudável, acrescentando, né? Por que tanta tristeza? Como é que eu posso acreditar nessa vida? Então eu tenho que ter uma vida onde tudo dá certo, para que eu acredite que a vida vale a pena viver, né? Que vale a pena viver essa vida. Na verdade, a gente precisa ter essa noção do que significa viver. Às vezes eu tenho que viver em um corpo doente, eu tenho que ir no hospital, eu tenho que estar tomando remédio, eu tenho que estar sendo impedido de fazer alguma coisa, mas isso não quer dizer que não vale a pena viver. Eu preciso enfrentar, né? Então, eu aconselhava as pessoas que estão com essa dificuldade, com essa dúvida, a lerem o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas. Vai encher o coração das pessoas de respostas e de acolhimento. E também o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é nenhum evangelho inventado pelos espíritas, não. São passagens da vida de Jesus de Nazaré, com os seus ensinamentos ético-morais, explicados com uma linguagem atual, que toda a gente entende. Aquilo funciona como um verdadeiro calmante. Antes de deitar, pegar numa página do Evangelho, ler, meditar naquilo, fazer uma prece, sintonizar com o seu guia espiritual, o anjo da guarda, como queiras chamar, a pessoa vai dormir muito melhor. Nós estamos um bocado perdidos porque nós esquecemos que somos espíritos imortais. Nós alimentamos o corpo que vai para debaixo da terra. Damos de comer todos os dias, lavamos-o todos os dias, pomos o desodorizante, pomos um perfume, sei lá, a gente lava a roupa, e o corpo vai morrer, vai desencarnar. E o espírito, que é imortal, a gente não trata dele. Né? Parar pelo menos meia hora por dia. Pegar num livro espírita, ler, meditar, fazer uma oração. Não é rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria decorada, não. É dizer assim, oh meu Deus, ajuda-me, eu estou... Está difícil. E aí nós abrimos o canal para que o nosso guia espiritual nos intua. E geralmente eles falam-nos através da voz da consciência. Aquilo que a nossa consciência nos ditar é o caminho que nós temos de seguir. Há uma técnica, para terminar, que é a técnica do surfista. Aquele pessoal que faz surf, sabem como é, não é? Também devem ter aí no Brasil, que andam a surfar as ondas, uma prancha. É assim que se chama aí no Brasil. O pessoal que faz surf. Prancha. Surfa, né? Ok. Surfa. Pronto. Então, como é que fazem os surfistas? Eles não apanham qualquer onda. Eles estão no meio do mar. Estão à espera de quê? De uma onda boa. Eles não vão na onda qualquer. Mas eles não sabem quando é que vem uma onda boa. Vão olhando para trás, etc. E enquanto esperam pela onda boa, vêm umas 7, 8, 9 ondas más. Mas eles vão na onda má, não. O que é que eles fazem? Eles deixam a onda ir. A onda mexe com eles, porque a prancha sobe, né? E eles deixam a onda ir. E então, quando vem uma onda boa, ele pensa assim, epá, aqui vou dar umas piruetas, né? Então, umas manobras bem legais. E ele aproveita e vai nessa onda. Ora, nós temos de fazer como o surfista, que é, quando vier a onda má do desemprego, da tristeza, do suicídio, etc., não, eu não quero essa onda. Eu vou arranjar uma onda boa, vou telefonar um amigo, ler um livro, pedir ajuda no centro espírita, vou a um psiquiatra, vou a um psicólogo, pedir ajuda. Por favor, não façam isso. Vale a pena viver. Nós passamos de 1 hora, mas nós temos aqui 3 perguntas. Eu vou pedir para que a gente possa responder as perguntas. Curtinho. Essa daqui veio da Rede Amigo Espírita. Uma pessoa que por depressão desiste de viver, recusa-se a se alimentar e vem a desencarnar,
é considerado um suicida? Depende. A depressão é uma doença. A depressão é uma doença, como outra qualquer. E é bom que se diga isto, porque há muitas pessoas que têm vergonha de dizer que têm depressão. Há muitas pessoas que têm vergonha de dizer que já tiveram depressão. A grande maioria de nós vai passar por isso. Há muitas pessoas que têm vergonha de dizer eu tomo antidepressivos. Qual é o problema? Eu sou espírita, se eu tomar antidepressivos, qual é o problema? É porque eu preciso deles. Não há pessoas que tomam insulina para diabetes porque precisam de insulina. Não há pessoas que tomam remédio para a pressão alta, né? É porque precisam desse remédio para toda a vida. Qual é o problema de tomar antidepressivo, se precisar? Não há vergonha nenhuma. Antigamente era uma vergonha, não, hoje em dia é normal. Hoje em dia ter depressão é como ter dor de barriga, é como ter um problema de coração, um problema de fígado, um problema de estômago. Perfeitamente normal. Quando uma pessoa se suicida com depressão, ela não está no seu verdadeiro juízo. E certamente terá muitos atenuantes que só a espiritualidade maior e Deus sabe, né? No entanto, quando a pessoa está com depressão, deve buscar ajuda. Os familiares devem tentar induzi-lo também a ter ajuda. Ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda espírita. Né? Fazer um pedido de ajuda espiritual pela pessoa, ir ao centro espírita, receber o passe, a água fluidificada ajuda muito, como complemento do tratamento médico, que é o principal, tratamento psiquiátrico. O deprimido tem de ser tratado pelo psiquiatra, por um bom psiquiatra. Se o psiquiatra não prestar, não gostar dele, procura outro. Assim como a pessoa que tem diabetes tem de ser tratada, seja espírita, católico, ateu, não interessa. Temos de tirar da cabeça aquelas ideias erradas. A depressão é para doido, não é nada. Se a depressão for para doido, somos todos doidos aqui na Terra. Porque todos nós passamos por momentos mais ou menos depressivos. E eu conheço pessoas perfeitamente normais, espíritas, até com pessoas credíveis, né? Que tomam medicamentos antidepressivos para toda a vida, tomam calmantes para toda a vida, receitados pelo médico, de acordo com a tipologia de cada um. Que tomam medicação para a pressão alta, tomam medicação para o coração. Qual é o problema? Somos seres humanos. Será um suicídio indireto é não o tomar. Temos de ter muita atenção. Se o deprimido precisa de ajuda, não é frescura, como vocês dizem. Frescura no sentido da pessoa estar a querer enganar os outros e fingir que está doente. Não. Temos de ter muito cuidado com isso. Era aquilo que o Luís António dizia ao bocado da fotografia. Às vezes, por trás de um sorriso, está uma pessoa a fingir uma grande dor moral ou íntima, ou até um vazio de vida. Não tem razão para viver. E é preciso falar de que a vida continua. Exato. Uma pergunta aqui de Maria do Carmo, e vai te dar, assim, uma possibilidade de você retratar muito bem a temática de hoje. Ela diz assim: eu e meu marido estávamos próximos da nossa grande realização nesta vida, depois de muita luta. Ele desencarna antes. A felicidade não é deste mundo? Depende do que nós entendermos por felicidade. A maior felicidade para essa nossa amiga é quando ela conseguir entender que o marido desencarnou porque chegou a hora, se não foi à força, claro. E que são as leis benditas de Deus. E que se ela está a sofrer essa separação, provavelmente numa outra vida ela pode ter abandonado o marido e agora está a passar por uma situação igual para aprender a valorizar esse compromisso que outrora largou. Não como lei de talião, como vingança, não, mas como uma aprendizagem. É meramente uma proposta académica, não quer dizer que tenha sido isso. A felicidade não é deste mundo. Mesmo aqueles que estão fartos, mesmo aqueles que fazem viagens de avião em primeira classe, que estão com rios de dinheiro nas contas,
são tão felizes ou menos do que a senhora. Eu tenho muitos amigos, alguns muito ricos, com muito dinheiro mesmo. E pelo que eu me consigo aperceber, eles não são mais felizes do que eu. Eu conto os tostões até ao fim do mês, que às vezes não chega. Portanto, a felicidade está lá está, na maneira como nós encaramos a vida. Né? Há pessoas, eu peço desculpa pela brincadeira, mas há pessoas que, se estivessem no lugar da senhora, pensariam assim, olha, finalmente vi-me livre do meu marido, agora vou poder gozar a vida. Mas são aquelas pessoas cujo marido é um carrasco. E há outras pessoas que deprimem. Porquê? Porque não aceitam como a vida. Reparem, nós temos de ter aceitação pela vida. Temos de aceitar aquilo que a vida nos traz, mas não é uma aceitação cega. Não é ser como um coitadinho, seja o que Deus quiser. Não, não. A gente tem de lutar, tem de ir à luta, tem de tentar tudo por tudo para que as coisas fiquem melhor. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, é porque tem de passar por isso. Leiam o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais e anteriores das aflições. Se eu passo por uma aflição nesta vida e eu não gerei, é porque eu tinha de passar por ela. Se eu a gerei, a causa está nesta vida. Se eu, por exemplo, beber muito, agora, muito álcool, daqui a 10 anos tiver uma cirrose, a cirrose vai ser consequência do meu ato irresponsável de agora. Né? Agora, se eu aos 10 anos, 20 anos de idade, nunca bebi, tenho uma cirrose e desencarno com aquilo, às tantas foi o pinguço de uma vida anterior que veio para acabar a reencarnação. Então, tudo tem uma lógica. E eu acredito que essa nossa irmã possa ser feliz, na medida em que ela conseguir entender que o seu marido está no mundo espiritual e ele vai conseguir ser feliz se ele sentir que a senhora aceita a vida como ela se desenrola e que a senhora é feliz à sua maneira, porque consegue entender que as leis divinas são iguais para todos e que existe uma causa para esse efeito que agora não entende e que um dia vai entender. Essa é a nossa última pergunta e depois você já faz as suas considerações. A gente agradece demais esse contato. Eu é que agradeço. Essa gentileza, essa coisa saudável do bem de estarmos juntos, mesmo separados, né? Luís António, eu queria só dizer uma coisa que tu, ao bocado, falaste fabulosa sobre a arte espírita. Eu tive a oportunidade, graças a vocês, graças ao Chico Leite, Francisco Leite, mais conhecido por Chico Leite, de ter estado aí 12 dias a fazer 12 palestras, mais o Campo do Brito. Simplesmente fabuloso. Nunca tinha estado num evento desses. Onde eu pude assistir pela primeira vez a uma banda de rock espírita, precisamente a uma senhora. Que coisa fantástica. Para nós portugueses é uma coisa que não passa pela cabeça. Uma banda de rock espírita, isso é coisa de gente primitiva, não é, não. E tem músicas lindíssimas, que são impecáveis. E pude conhecer aí artistas como Edmundo César e outros, fantásticos, cada um, qual deles melhor do que o outro. O Brasil está com uma pujança nessa área fabulosa. E eu lembro-me das palavras de Allan Kardec, em 1857. Eu lembro-me, antes de haver a internet, eu tinha 20 anos, não havia internet, não havia celulares, nada. E eu lia nos livros de Kardec que no futuro o espiritismo seria transmitido e divulgado pelos grandes órgãos de comunicação social e pela arte haveria a grande arte espírita. E eu pensei assim, Kardec enganou-se, os espíritas não têm dinheiro nem para pagar a renda, quanto mais para pagar a televisão, porque na altura não havia internet. E agora vemos o YouTube, que coisa maravilhosa, de graça, gratuito, né? A transmitir o espiritismo, grandes órgãos. O YouTube, neste momento, já tem mais importância aqui em Portugal do que as próprias televisões. Mais seguidores. E a arte espírita, como ela está a vir do Brasil para Portugal, do Brasil para os outros países, agora através, inclusive, da própria internet. E então,
sem dúvida nenhuma que a ideia espírita não é para arranjar adeptos, nada disso, mas é uma ideia libertadora, liberta-nos dos nossos medos, liberta-nos das nossas dores, do nosso sofrimento, porque abre-nos uma porta de esperança com base na razão, na lógica, na pesquisa. Não é uma crença cega. Que coisa bonita. Verdade. Então, a nossa última pergunta. Como o Espiritismo nos ajuda a encarar a vida? O Espiritismo ajuda-nos a encarar a vida como um arco-íris. Eu tenho um amigo que tive o privilégio de conhecer. Ele, desde que nasceu, nunca andou, a não ser de cadeira de rodas. Os médicos davam-lhe meia dúzia de anos de vida e ele já está nos 34 anos de vida. Nunca andou. Só mexe e mal com a boca, o computador e a cadeira de rodas. E é a pessoa que mais lições de moral me dá. Ele também é espírita daqui das Caldas da Rainha. E o Diogo Correia é uma pessoa que eu admiro profundamente. E eu uma vez fui visitá-lo, numa véspera de Natal, e ele dizia assim: olha, Lucas, para o ano que vem só espero que Deus me dê saúde, como eu tenho tido este ano. Um homem que sempre esteve preso ali nessa cadeira de rodas, que depende da esposa e da mãe, para qualquer coisa. E aquele indivíduo tem uma alegria de viver, apesar da dor, apesar do que sofre. Não quer morrer, nem lhe passa pela cabeça algum dia, jamais alguém lhe passa pela cabeça fazer eutanásia, porque ele entende o porquê da vida. Ele estudou o Espiritismo e ele entende que está numa missa, está numa função de expiação de algo do passado que ele desconhece. E que, noutra reencarnação, ele vai andar melhor, vai andar. Quando sair do corpo, ele anda durante o sono. E quando chegar ao mundo espiritual, ele tem uma pujança, uma alegria de viver. Então o Espiritismo traz-nos essa lógica de que vale a pena viver. Porquê? Porque eu sou um espírito imortal. Porque está provado que o espírito continua a viver. Está provado que ele reencarna, está provado que ele colhe o que semeia. E que nesse sentido, até por uma questão de egoísmo, vamos semear o bem. Para amanhã colher o bem. É óbvio que não devemos fazer o bem com um interesse, né? Mas mesmo que façamos com esse interesse, já é bom para nós. E de facto, vale a pena viver. Tudo passa. Então, obrigado, Lucas, por essa oportunidade, por esse bate-papo, por essa conversa tão saudável. Você já assistiu o documentário do Campo do Brito Espírita? Sim, sem dúvida. Está lá no nosso canal, né? E aí, na playlist, lá está o documentário sobre o evento, tem diversas palestras de edições, inclusive a sua está lá, né? Está fabuloso. Está com uma produção, muito sinceramente, não me leves a mal dizer isto, mas está com uma produção tão boa, tão boa, tão boa. Eu, apesar de saber que vocês são muito bons a organizar os eventos, são muito profissionais, apesar de ser tudo gratuitamente e metem dinheiro do vosso bolso para divulgar o espiritismo, mas a produção desse vídeo está simplesmente fabulosa. Vocês, mesmo assim, já vos conhecendo, conseguiram me surpreender pela positiva. Está simplesmente, quanto mais não seja pela produção, nem que seja não pelos conteúdos, mas pela produção, os conteúdos são muito bons. Vale a pena ir ver, sem dúvida nenhuma. Cineasta maravilhoso. Bem lembrado, que eu já não me lembrava disso, sem dúvida nenhuma. Então fica aqui a nossa gratidão, um convite aí a todos para que se inscrevam no canal, para que assistam as palestras, os documentários lá, tudo que está acontecendo na nossa instituição, a gente vai publicar aí nesse canal do YouTube, e a gente fica aqui agradecido ao José Lucas, e outras oportunidades surgirão para a gente alongar, né, essa conversa, esse estudo,
E ficamos aguardando as suas obras aí, você nos enviar para a gente fazer um estudo delas. Muito obrigado pelo vosso carinho. Tenho muita pena de não poder beber agora a seguir um suco feito pela tua esposa. Ai, que saudades. E eu devo-me ter portado mal, e então reencarnei de castigo em Portugal, porque o meu coração está no Brasil. Pode ser que na próxima eu tenha mérito de reencarnar no Brasil, porque eu adoro o Brasil, sem o conhecer. Isso só pode ser de vidas anteriores. E de facto, um grande abraço para de muita confiança, muita coragem, confiança em Deus, não desanimem, para todos os brasileiros, todos os espíritas de Sergipe, de Itabaiana, de Itabaianinha, o Flávio, toda aquela gente boa que eu tive a oportunidade de conhecer, Aracaju, enfim, de todo lado. Vale a pena viver, tudo passa, vamos confiar em Deus, nunca estamos sozinhos. Muito obrigado, Luís António, que Deus vos abençoe, vos dê forças, ânimo, coragem, discernimento, lucidez, e continuem sempre. Vocês são das pessoas mais fraternas que eu encontrei, simples, humildes, dedicadas, e são sem dúvida nenhuma um exemplo, e não digo isto por gabarulice, é mesmo do fundo do coração. Vocês são, e tu, és um exemplo do homem de bem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E todos nós devemos tentar adquirir, nem que seja uma característica dessas por ano, que já é muito bom para o nosso avanço espiritual. Até um dia, se vocês quiserem. Obrigado e tchau, tchau a todos. Obrigado à Rede TV Amigo Espírita, à TV 7 e a todos que estiveram conosco. Tchau, tchau, gente.